Bom, vamos lá para mais uma atividade que a gente está resolvendo. Então, ou seja, nesse caso aqui agora a gente tem o contrário da distributiva. Obtenha expressões algébricas equivalentes por meio da fatoração por fator comum. Então, quando fala fator comum, significa exatamente o seguinte: a gente vai voltar à distributiva. A gente vai pegar o termo semelhante, aquilo que aparece para todo mundo dentro da nossa expressão algébrica. Então, olha só, nessa primeira aqui no caso aqui, ó, quem que aparece para os dois termos ao mesmo tempo? É o A, certo? E aí mais uma coisinha. Quando você não tem nenhum número aparecendo, e normalmente a gente tem só uma letra aqui, coloca. Vai ser um aqui na frente, certo? Por quê? Porque daí ele vai facilitar para nós no cálculo. Como que está aparecendo em comum para todo mundo é o A, então eu vou colocar o A multiplicando. E quando eu coloco o A multiplicando, eu vou deixar lá dentro do parênteses somente o que sobrar, aquilo que eu não coloquei para fora. Então, como eu coloquei o A para fora, quem que ficou aqui no primeiro? Foi o 1. Então, o 1 fica, certo? Segundo, negativo. Então, negativo. Se eu tirei o A para fora, quem que sobrou para mim? O B. E pronto, está finalizado, certo? Então, quando a gente fala de fatorar ele por fator comum, é colocar para fora do parênteses aquilo que tem em comum, aquilo que tem igual para todo mundo, certo? Então, olha só, vamos fazer aqui o nosso segundo. Nesse segundo, a primeira coisa, eu tenho 3, 6 e 9. Os três números pertencem à tabuada do 3, então eu vou colocar o 3 para fora. Segundo, eu tenho x, eu tenho x e eu tenho x. A mesma letra, só que com expoentes diferentes. 1, 2 e 3. Então eu vou colocar apenas o x para fora. E sempre o menor, certo? Se é 1 o menor, então é ele que eu vou colocar para fora. E aí, a partir de agora, ó, isso é o que eu tenho em comum. Percebe o seguinte agora, eu preciso colocar os elementos. Nesse caso, ó, deixa eu apagar aqui para poder facilitar para enxergar. Se eu coloquei o 3x para fora, eu já coloquei ele para fora. Então, ou seja, é uma vez apenas. Só tinha um 3x, então tem um 3x ainda, certo? Agora, nesse caso, ó, 3 vezes 1, 3. Então, ou seja, eu voltei para cá, certo? Tabuada do 3. Então, depois, sinal de mais. Novamente, tabuada do 3. 3 vezes 2, 6, certo? Eu coloquei um x para fora e tinha quantos lá dentro? 2. Então, aqui ainda continua tendo 1, certo? Sinalzinho, menos. Então, menos. Tabuado 3. 3 vezes 3, 9, certo? No x, eu coloquei 1 para fora e eu tinha 3 lá dentro. Então, ficou 2x ao quadrado. Acabou, está montada a nossa expressão, finalizando ela, certo? Percebam, no caso, quando a gente fala de fator comum, é tirar para fora aquilo que fica igual. Olha agora nessa terceira. Nessa terceira, a gente tem que analisar pedaço a pedaço. Eu preciso desmembrar aqui, pensar em facilitar o processo para o nosso lado. Eu tenho aqui, ó, AB, certo? Aqui eu tenho só B, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Então, ou seja, o único que o A consegue trabalhar é com o 7AB. Então, eu vou deixar eles juntos. 7AB mais 9A ao quadrado. Então, esse daqui eu vou trabalhar com ele, certo? O menos 5B eu vou deixar próximo do menos 15b ao quadrado. Então, na hora de a gente fazer a nossa distributiva, a gente vai fazer exatamente isso. Nessa primeira parte aqui, ó, quem que tem igual para todo mundo? Ou seja, o que, que aparece em comum? 7 e 9 não tem tabuada que tenha o 7 e o 9 ao mesmo tempo. Então, os coeficientes vão continuar o 7 e o 9. Mas aparece o A aqui e aparece o A aqui. Então, automaticamente, eu vou ter o A para fora, certo? Se eu tirei o A, quem sobrou? O 7 e o B. Então, 7B. Sinal, mais. Se eu tirei um A para fora, sobrou o 9 e um A. Então, está montado, está resolvido. Segunda parte, eu vou arrancar para fora. Percebe? Ó, eu tenho o menos aqui e o menos aqui.
Então, vou arrancar para fora o sinal de menos, certo? Então, se eu tirei o sinal de menos para fora, então já é o primeiro passo. Segundo, não, professor, eu não quero tirar o sinal de menos, vou manter o sinal de menos lá dentro. Então, você colocaria mais aqui, certo? Duas opções. Depois eu até coloco a resposta quando ficar positivo aqui. Mas vamos lá, ó. 5 e 15 tem na mesma tabuada? Tem na tabuada do 5, certo? 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 3 é 15. Então, na tabuada do 5. Segundo, eu tenho B e B, que é a mesma letra. Então, eu vou colocar para fora também o B. E agora eu vou voltar para lá. Então, 5 vezes quantos que dá 5? 1. 5 vezes 1 dá 5. Tinha uma letra B lá fora. Então, ou seja, eu tirei uma também. Ou tinha uma letra B lá dentro. Eu tirei uma. Então, não tem letra ainda, continuando. Mais, porque eu tirei o negativo para fora, então ficou positivo. Menos com mais, menos, certo? De novo, 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Eu tirei uma letra B para fora, mas tinha duas. Se tinha duas, vai ficar apenas uma lá dentro. Então tá respondido, certo? Lembra que eu falei que eu poderia também ter a seguinte situação. Professor, eu deixei o positivo, então 5B. Se eu deixei o positivo, o primeiro era negativo, então ficaria menos 1. O segundo também é negativo, então ficaria menos 3B, certo? As duas opções, certo? O primeiro não vai mudar, porque o primeiro só tem uma única opção para resolver, mas o segundo eu posso ter duas opções. Se eu colocar o negativo para fora, eu tenho 1 mais 3B. Se eu colocar o positivo para fora, eu continuo com os dois números negativos, o menos 1 e o menos 3B, certo? Então você tem duas opções. Por último aqui, ó, a gente vai olhar, a gente tem y elevado à quinta, 5y elevado à quarta, 10y elevado à terceira e 5y. Nós temos vários números, mas o primeiro não tem. Então, automaticamente, o número, o coeficiente não vai ter uma na tabuada. Eu tenho 5 na tabuada do 5, 10 na tabuada do 5, 5 na tabuada do 5, mas aqui não tem nada, é 1. Então, ou seja, eu não tenho 1 na tabuada do 5, certo? Então, o número eu não vou conseguir tirar. Só vou tirar a letra. Então, eu tenho 5 no primeiro, 4 no segundo, 3 no terceiro, não tem nada, 1 no quarto. Então, eu vou pegar sempre o menor. Então, y vezes, a parênteses. Se eu tinha 5, vai ficar 4. Mais coeficiente 5. Se eu tinha 4, vai ficar 3. Menos 10. Se eu tinha 3, vai ficar 2. Menos 5. Se eu tinha 1, já tirei ele para fora, vai ficar apenas o menos 5. Então, aqui na nossa última já está resolvido. A gente vai finalizando por aqui e a gente volta depois com mais um vídeo aí. Ok? Muito obrigado e até a próxima.